Deus. Aleluia. Perceberam agora? Com a mentalidade do reino, você não vai ficar frustrado. Por quê? Porque estas coisas todas serão acrescentadas. Por que o mundo anda frustrado hoje? É que não sabe, quanto mais vão atrás das coisas, as coisas ficam mais longe. Paulo disse: o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades. Você vê que muitas pessoas buscam a Deus por causa do que Deus pode dar. Você tem que buscar a Deus para aquilo que Ele é. Quando você busca Ele para aquilo que Ele é, você passará a viver à luz daquilo que Ele é. Se Ele é santo, você vai viver na santidade. Se Ele é justo, você vai viver na justiça. Se Ele é provedor, você viverá na provisão do Senhor. Está vendo aqui? De sorte que somos o quê? Embaixadores. Então, uma vez que nós estamos aqui na terra, e a capital do nosso reino está lá no céu, nós precisamos estabelecer esse contato constante com os céus por meio da oração. Jesus fez isso quando disse aos seus discípulos no Mateus 6, versículo 9. Os discípulos viram Jesus a orar. Olhem para vejam o livro de Marcos, capítulo 1, Marcos 1. Oh, glória a Deus. Marcos 1. Diga, glória. Alguma preocupação? Alguma frustração? Diga, eu sou embaixador do reino. Ok, diga-me lá. O embaixador do Brasil em Moçambique, quem paga a renda da casa dele? Quem paga a renda? É do bolso dele? Ou é o governo brasileiro? Agora, os brasileiros que estão em Moçambique, quem paga a renda de casa? É o governo? Porque foram a conta pessoal. Mas se você for na sua conta pessoal, o reino não vai reconhecer você. Por isso que ele disse: eu vos envio, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Você tem que ir em nome de Jesus. Agora compreendo quando Paulo disse: tudo quanto fizerdes, por palavras ou por ações, fazei em nome de Jesus. Marcos 1, versículo 35. E levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. E seguiram-no Simão e os que com ele estavam. E achando-o lhe disseram: todos te buscam. E ele lhes disse: vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso eu vim. E pregava nas sinagogas deles, por toda a Galileia, e expulsava os demônios. É Jesus. A Bíblia diz: e levantando-se muito cedo, Jesus se levantava muito cedo. Jesus se levantava muito cedo, ainda escuro, provavelmente lá para 3, 4, 5 horas, muito cedo, ainda escuro. Ele ia para um deserto onde não havia ninguém, e ali ele orava. Ao usar a expressão orava aqui, pretérito imperfeito, quer dizer que é uma ação contínua no passado. Era um hábito que ele tinha de orar. Jesus tinha um hábito diário de orar. Note aqui uma coisa: Jesus acabava de fazer grandes milagres. Ele expulsou os demônios, curou os enfermos. E no fim, arranjava um lugar e orava. O diário de Jesus era composto por 3 partes: orava, ministrava e orava. Orava, ministrava. Tinha uma vida privada e uma vida pública. Na vida privada,
ele ia a um deserto ou a um monte e passava tempo só com Deus. Jesus nunca orou com os seus discípulos, porque a oração é um ato individual, não coletivo. Nós podemos orar uma oração corporativa, mas cada vez que oramos, embora sejamos muitos ao mesmo tempo, a oração sai de uma forma individual, porque a oração é individual. E Jesus orava, era o hábito dele orar. E ele passava tempo com o Pai. Depois de passar tempo com o Pai, ele passava muito tempo com o Pai no privado. E depois ia para a vida pública dele. E na vida pública, tudo que ele tocava dava certo. Tudo que ele fazia prosperava. Porque ele tinha passado tempo com o Pai. Jesus expulsava demônios em uma fração de segundos. Cala-te, sai! O demônio ia embora. Ele via esse coxo que não andava. Carrega a tua cama. Levanta e anda. E ele andava. Os discípulos observavam. Parecia algo, uma montagem. Já imaginou? Aqui está um paralítico. Jesus chega lá e olha para ele. Carrega a tua cama. Vai. O homem que não andava já há anos, ele se levanta em 1 minuto, em 1 segundo. Começava a andar. Aqui trazem um jovem que está morto, já no caixão. Jesus diz: não chore. Ele vira-se para o jovem. Ele diz: para com o caixão. E pararam com o caixão. Abram o caixão, abriram. Ele disse: jovem, uma só palavra. Oh, glória. Uma só palavra. Uma só palavra. Uma só palavra. Uma só palavra produzia resultados. Uma só. Nós estamos sempre a gritar, a repetir. Ele disse: uma só palavra. Ele disse: jovem, levanta-te. E ele se levantou. Ele entregou a mãe e foi-se embora. Uma menina estava morta há alguns minutos, a filha de Jairo. Algumas horas. Ele chega lá e diz: ela não dorme, ela não morreu, mas dorme. Ele entra lá. Ele está comigo, menina. Sou eu quem estou a falar consigo. Levanta-te. Ele se levantou. Lázaro está morto, já passam 4 dias. Está podre, decomposto. Ele diz: tire a pedra. E de lado de fora ele chama Lázaro, como se estivesse atrás de uma parede. Lázaro! Uma só palavra, uma. Lázaro, sai fora! O defunto ressuscitou e começou a saltitar assim. Os discípulos observavam as palavras dele que falava, aconteciam. Estão aqui com 5.000 homens. Estão com fome. O que tens para comer? Senhor, não temos nada senão 5 pães, 2 peixes. Mas o que é isso para uma mulher muito grande? Tragam-me a mim. Ele pega nos 5 pães e 2 peixes. Ele abençoa. Leve. E partiram e comeram e sobejaram 12 cestos. Ele prega para a multidão. E já é tarde. Ele vai ao monte e ora. De madrugada, quando ele desce, ainda escuro, ele queria o barco e não encontra barco. Ele viu que não havia barco aí para ele subir. Ele disse: não faz mal. Começou a andar por cima das águas. Um vendaval vem, um temporal de vento vem. Ele acorda do barco e fala com o vento: vento, shh, mar, quieto. Sou eu que falo quieto. E o vento e o mar lhe obedeceram. Que tipo de homem é este? Ele vê uma figueira de longe. Ele vê folhas verdes, quer algo para comer. Ele chega lá e não apanha fruta. Ele fala com uma árvore: nunca coma alguém fruto de ti. E foi-se embora. No dia seguinte a árvore está seca das raízes. Que poder! As coisas pareciam automáticas. Ele falava, algo acontecia. Tocava em alguém, ficava curado. Alguém veio cego. Não via. O que quer que te faça? Quero ver. Veja. Eu vejo. Eles ficaram atontos. Este homem não é normal. Como é que ele faz isto? E descobriram que o segredo de Jesus estava num fator. Ele passava pouco tempo. Os problemas que ele enfrentava, resolvia em pouco tempo.
Mas havia uma coisa que lhe fazia passar a maior parte do tempo. Eles começaram a questionar, a correlacionar. Quando ele lida com demônios, ele os expulsa em pouco tempo. Mas ele passa tempo com o pai dele. O que ele faz quando passa tempo? Começaram a ver que o segredo de Jesus estava na sua intimidade com o pai e na sua oração. Sabe o que pediram? Não disseram queremos unção, não. Não disseram pedimos poder. Disseram, Senhor, nós vemos que você faz muitas coisas de uma forma tão fácil. E vemos que você passa tempo sozinho com o pai. Ensina-nos a orar. Não queremos muita coisa, não queremos poder, não queremos unção, não queremos dinheiro. Ensina-nos a orar. Queremos, porque sabe, quando você ora, depois de você descer daquele monte, depois de vir do deserto, você já é diferente. Queremos o segredo, queremos orar como você, queremos ter os mesmos resultados que você tem. Eles só pediram, ensina-nos a orar. Teach us how to pray. Porque eles sabiam que o segredo do poder dele estava na intimidade dele com o Pai, na oração. E ele lhes ensinou a orar. Ele lhes deu uma fórmula diplomática. Vós orareis assim. Não era para dizer aquelas palavras, mas era para seguir o modelo. Primeiro, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós teu reino. Ele começou a ensinar a eles. E eles aprenderam mais tarde a lição da oração. E nós vemos um deles, Pedro, no Atos 3, a hora da oração, ele ia também para orar. E quando chega no templo, encontra um coxo, que não andava já há muito tempo. E ele se lembrou que o meu mestre orava e tinha resultados. Ele olha para o coxo, olha para nós. E o coxo olhou para Pedro e João, esperando receber alguma coisa. E Pedro, no versículo 6 do Atos 3, diz ao coxo: prata e ouro não tenho. João tem, mas eu não trago aqui hoje. Prata e ouro não tenho, mas o que eu tenho te dou. Eu tenho o que eu aprendi do meu mestre. Eu vi ele a fazer isto, eu quero fazer o que eu vi ele a fazer. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Homem, levante a ande. E Pedro teve os mesmos resultados que Jesus, o mestre, tinha. Por quê? Porque Pedro fazia as mesmas coisas que via Jesus a fazer. O que fazia? Passar tempo com Deus. No Pentecoste, o Espírito Santo desceu sobre eles quando eles estavam a dormir e a comer, e a mascar pastilhas e a comer amendoim. No Pentecoste, o Espírito Santo desceu quando eles estavam a ver uma telenovela e a sonecar ali. Ou quando comiam goiabas de Minas Gerais. Ele desceu quando eles estavam em oração. Este é o segredo. No Atos 16, Paulo foi expulsar o demônio de uma moça no processo de ir à oração. Nenhum dos apóstolos ministrava para os enfermos sem antes orar. Vamos chamar uma coisa, Atos 9. Tenho muita coisa para ensinar, mas o tempo é curto, tenho que cortar a informação, tenho que encurtar, tenho que voltar para Moçambique. Atos 9. Glória. Eu amo a palavra. Atos 9. Versículo 36. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas.
Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando, ela morreu, tendo a lavado, a depositar num quarto alto. E como Lídia era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. E levantando-se Pedro, foi com eles. E quando chegou, o levaram ao quarto alto. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizera quando estava com elas. Esta mulher chamada Dorcas, ela fazia boas obras na igreja. Fazia roupas para as crianças órfãs e para as viúvas. E quando ela morreu, ela adoeceu e morreu. Eles levaram ela, puseram num quarto alto. E levaram algumas túnicas e roupas que ela tinha para mostrar a Pedro. As viúvas não choravam. Muita gente morria naquela altura, mas não era chorado tanto quanto aquela mulher. O que choravam da Dorcas? Choravam das obras dela, porque as suas obras falam. Está ali o pastor Enoque, a pastora Ana está ali. De que é que eles vão se lembrar de você na igreja? O que você está a fazer aqui na igreja, que quando você não está, eles vão se lembrar de você? Será que você é ofertante? Será que você é dizimista? Será que você é intercessor? Será que você costuma vir à igreja varrer, limpar? Será que você traz um banco ou uma cadeira para a igreja? Será que você contribui para o som, uma nova guitarra, ou trazer um novo piano, ou trazer uma nova caixa de som, ou você traz nova... O que você está a fazer para a casa de Deus? Para que seja lembrado. Alguns crentes são lembrados. O pastor quando chega diz, é aquela irmã que sonegava muito na igreja. O que você está a fazer na igreja da qual será lembrado? Faça algo da qual você será lembrado. Você não será lembrado para aquilo que você nunca fez. Você sempre será lembrado para aquilo que você fez. O que você está a fazer? Estes 2 homens aqui, vamos saber que foram aqueles homens que mexiam com as câmeras. Vamos nos lembrar deles, porque faziam alguma coisa. Eles que mexiam o misturador de imagem. Vamos lembrar que aquelas são as irmãs que cantavam no louvor. Aquele é o irmão. Eu vou dizer, aquele é o pastor, filho da apóstola Jupira, é aquele grande baterista, é aquele pastor, ele fez algo da qual será lembrado. Aquela é a pastora Jennifer, a esposa do apóstolo, que estava a cantar naquele dia, E você, de que será lembrado? Este aqui é o irmão Ismael, que estava sempre de pé a servir. A esposa dele, aquela mulher serva de Deus. De que você será lembrado? Era aquele irmão que vinha à igreja quando o pastor quando estava doente. Quando está bom não vem à igreja. Só vem quando está doente. A Dorcas morreu, foi lembrado pelas obras dele. Volte para casa e faça algo na sua igreja. Sim, são aquelas irmãs que sempre que se encontravam tinham uma novidade, fofoca. A boa coisa que eu gosto é que no Brasil não há fofoqueiros. Não há. Não há. Brasileiro não é fofoqueiro. É Moçambique. Não sei. O brasileiro é intercessor. É uma bazuca de oração. Aquele é o irmão que quando chegava o tempo do ofertório, sempre ia à casa de banho. E trouxeram essa mulher e chamaram Pedro para ir para lá orar por essa mulher. Não tem uma coisa aqui. E nós lemos aqui, a Bíblia diz, versículo 40. Mas Pedro, fazendo-as sair todas, pôs-se de joelhos e o que fez? Orou. O que ele fez primeiro? Orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te.
Ele abriu os olhos, vendo a Pedro, assentou-se. Antes de ele ministrar para a pessoa morta, primeiro chegou, virou-se para Deus e orou. Só depois de ter orado a Deus é que ele falou com o corpo. Pastores, pega nisso. Antes de ministrar para os enfermos na igreja, primeiro você tem que ter passado tempo com Deus. Não confie apenas na unção sem oração. Unção sem oração pode levar você ao inferno. Mas a oração traz intimidade e aumenta a unção. E Pedro, aqui está o defunto. Então Pedro chega onde está o defunto. Ele não chegou com bazuca. Aonde ver a minha unção? Vejam só, eu sou ungido. Venham cá todos. Maír, venham todas. A Maria, venham. Eu tenho uma unção. Venham todos. Aleluia. Venham. Eita, Pita. Venham. Não. O que ele fez? Primeiro, Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai. E a unção nele já não era mais ele, era Deus. Ele buscou do Pai, ele buscou de Deus. Quando já estava cheio de Deus, ele vira e fala. E o Deus com quem ele tinha se comunicado fez acontecer o que ele falou. Tabita, levanta-se. Antes de dizer levanta-se, ele tinha feito alguma coisa horas atrás. E Tabita se levantou. Quando você não faz nada antes, tudo que você disser vão ser palavras vazias. Vai gritar até amanhecer, o demônio vai dizer a você: eu não saio daqui. Tu está brincando, pastor. Eu não saio. Queima. Não estou queimando, não. Eu vou queimar você, pastor. Está amarrado? Não, pastor. Eu vou amarrar você hoje. E o pastor fica 1 hora com o demônio. Depois diz: ok, vou para casa beber água. E de voltar e te expulsar. Tem que ter feito algo antes. Antes de ir ao serviço, antes de ir à escola, antes de ir aos seus negócios, antes de ir ministrar. Começa o seu dia. Antes de fazer algo, apresente o seu dia a Deus. Quando você passa a maior parte do tempo com Deus, ao longo do seu dia, tudo que você vai fazer, mesmo os problemas que pareciam problemas difíceis e complicados, aquilo que era complicado para os outros, para você será fácil. Porque você tem uma mão que protege, que guia, que abençoa, que abre caminhos. Às vezes nós dizemos assim: oh, o meu dia hoje foi muito mau. Tive um dia, acordei com o pé esquerdo. Tive um dia muito mau, as coisas não correram bem. Não senti o Espírito Santo hoje. É porque você não passou tempo com Deus. Quando você deixa Deus atrás, olha para isso, aqui está ali. Quando você deixa Deus atrás, você vai encontrar o diabo à frente. Amém, louvado seja Deus, aleluia. Quando você coloca Deus à frente, enquanto você caminha, não verá o diabo, ele estará atrás de você. Quem se coloca de joelhos diante de Deus, vai se manter de pé diante das circunstâncias. Seja abençoado. Antes de eu vir aqui, eu passei tempo com Deus antes de vir aqui. Por isso, quando eu colocar a minha mão sobre você, algo vai acontecer. Agora, algumas mãos, quando se colocam no crente, até aumentam a ferida. Me deu chapada. Algo nós carregamos. Aleluia. Eu amo este homem aqui. O homem de Deus, vem. O Senhor me disse que Ele viu a sua sede e a sua fome. Ele sacia assim. O Senhor também me disse que o problema cardíaco que tem, não terá que ir operar no hospital. Não vão lhe operar o coração, porque Ele dá a você um novo coração hoje. O Senhor também me diz que essa hérnia que está a atacar o seu corpo, o Senhor já remover de si, chegou no seu pescoço. E diz também Ele restaura a sua família. E que todas as finanças que o diabo tinha trancado, o Senhor destranca hoje. E Ele te dá uma nova unção hoje.
para servir a Ele, para ganhar almas, e será uma bênção para muita gente. E a partir de hoje, tudo que era difícil e complicado será fácil para si. O Senhor me disse que você sofreu muita perseguição e muita injúria, mesmo da parte dos irmãos da igreja. O Senhor dá restauração e vitória para si. Receba esta unção em nome de Jesus. Aleluia. O que é oração? Agora quero terminar. Quero dizer a vocês 4 coisas muito importantes. O que é oração? Oração, primeiramente, definimos oração como comunicação com Deus. Mas oração é mais que comunicação com Deus. Oração é dar a Deus permissão legal para Ele intervir nos assuntos da terra. A oração é dar a Deus permissão legal para Ele intervir nos assuntos da terra. E a oração surge por causa de 2 necessidades, de 2 fatores. Primeiro, a oração surge pela necessidade que o homem tem de manter contato com Deus. Uma vez que o homem é espírito, Deus é espírito, mas o homem está no mundo físico, ele tem que manter contato com o mundo espiritual por meio da oração. É necessária a oração por causa da comunicação. Esse é o primeiro fator, a primeira razão porque nós temos que orar. Deixa. Porque nós temos que orar. Seja abençoado. Nós temos que orar porque nós queremos estabelecer comunicação com Deus. Já imaginou um casal que passa 1 mês ou 1 ano sem conversar? O que acha que vai acontecer com o casamento? Acaba. Como? O casamento acaba. Porque não há o quê? Comunicação. Não há comunicação. Esta é a razão porque muitos cristãos andam vazios. Porque já passa muito tempo que nunca falaram com Deus. Tudo que Deus dá a você, você recebe, guarda e mantém por meio da oração. Quando Deus dá um dom espiritual, ou dá bênçãos espirituais ou materiais, você mantém por meio da oração. Quando para de orar, você para de manter. A manutenção das bênçãos é determinada pela manutenção da sua comunicação com Deus. Isso é muito importante. Então a oração surge. Aqui estou dando muita coisa aqui. Eu queria terminar aqui, mas quero dar isso aqui muito importante. O sofrimento acabou. A oração surge pela necessidade que o homem tem, seja abençoado, de manter comunicação com Deus. Quantos filhos a irmã tem? Quantos filhos tem? 1. Porque eu vi problemas com seu útero. Estou a mentir? Não. O Senhor te libertou. Aleluia. Está a vir mais um filho. O teu sofrimento acabou. E a irmã será uma grande intercessora. Aleluia. Bem. Em nome do Senhor Jesus. Receba. Está abençoado. Está livre. A partir de hoje, a irmã vai experimentar alegria que nunca experimentou antes. Seja abençoado. Aleluia. A oração surge pela necessidade que o homem tem. Tem um espírito de suicídio a perseguir assim. E tristeza. A irmã anda com muita depressão. Tem uma dor na coluna muito forte. Estou a mentir? Não. Livre agora. Em nome de Jesus. Está livre. A partir de hoje verá luz, prosperidade. Levanta ela. É aquela coisa que sentia andar no seu útero. Já saiu de si. Amém. Glória a Deus. E quando assim Deus lhe abre a mente, lhe dá inteligência, porque não conseguia se concentrar. O Senhor disse, porque estou a ver vocês a lutar em torno de uma propriedade, de uma residência, de uma casa. O Senhor terá vocês casa própria, vossa própria casa. Receba a graça. Aleluia. O irmão vai passar a dormir como um bebê a partir de hoje. Todos os ataques demoníacos contra si não vão prevalecer. E será um grande homem de fé. Receba em nome de Jesus. Aleluia. Sofre de artrose. Problema nos seus ossos.
e nos seus joelhos É também. verdade. Seja curado completamente. Aleluia. A oração surge pela necessidade que o homem tem de estabelecer comunicação com Deus. Razão número 2. A oração surge pelas limitações que Deus tem no seu agir na terra. Essa parte é muito poderosa. A oração surge, por que nós oramos? Por causa das limitações que Deus tem no seu agir aqui na terra. Olha para isto, quero vos dar um segredo aqui. Embora Deus seja todo poderoso, muito obrigado. Eu gosto deste homem aqui, muito atencioso. Um aplauso para ele. Embora Deus seja todo poderoso, Ele encontra-se limitado. E essa é a razão por que nós temos que orar. Eu vou mostrar a vocês como que isso acontece. Primeiro, Deus é tão soberano quanto a sua palavra. Quando dizemos que Deus é soberano, quer dizer que Ele não age ou Ele não sofre influência ou interferência externa. Ele tem um poder, Ele é soberano, Ele está acima de todo mundo e de tudo. Ele é soberano. Ninguém pode impedi-lo de fazer o que Ele quer. Ele é soberano. Quando dizemos que um país ou uma nação é soberana, estamos a dizer que aquele país não tem interferência externa. Ele é autônomo. Deus é tão soberano quanto a sua palavra. Ponto número 2. A soberania de Deus. Deixa eu dar muita coisa aqui. Melhor eu terminar por aqui. Posso parar por aqui? Eu estou anotando, não pode. Aleluia. A soberania de Deus está vinculada à sua palavra. Pegando o que eu disse agora. Vou dar uma coisa muito perigosa aqui. Uma coisa muito forte. Deus é tão soberano quanto a sua palavra. A Bíblia diz que Deus exaltou a sua palavra acima do seu nome. Nome significa caráter, natureza. Então, a palavra dele está acima de tudo o nome dele. 2. A soberania de Deus está vinculada, está ligada à sua palavra. A soberania de Deus está ligada à sua palavra. Ok, depois vou simplificar isso. O poder do presidente do Brasil está vinculado às prerrogativas que a Constituição do vosso país lhe dá, não é isso? Então, Deus também, a soberania dele está vinculada à sua palavra. Ele age dentro da palavra. 3. Vou dar o próximo ano. Quando eu vir a próxima vez. 3. Deus não pode violar a sua palavra. Vou pegar nisso. Deus não pode violar a sua palavra. Porque a sua soberania está vinculada à sua palavra. Porque Ele é tão soberano quanto a sua palavra. Isso coloca Deus numa situação de aperto, embora seja soberano. Por quê? Porque Deus só é soberano quando Ele está calado. No momento em que Ele fala, Ele deixa de ser soberano. Ele fica amarrado às palavras que Ele prometeu. Oh, Jesus. Deus é soberano quando Ele está calado. Quando Ele fala, Ele deixa de ser soberano por uma autoimposição dele. Por quê? Porque se Deus promete algo a você, para você poder confiar nele, Ele tem que ser capaz de ser fiel à sua palavra. Porque a fidelidade de Deus está vinculada à sua palavra.
Então, se ele não cumpre o que ele prometeu, ele deixa de ser Deus. Por isso que ele prometeu a Abraão que ele seria pai. Mesmo com 100 anos, ele teve que cumprir. Ele pôs pausa na menopausa da Sara para cumprir a sua promessa, para se manter fiel à sua palavra. Porque eu não ia confiar num Deus, não ia confiar num Deus que não cumpre, um Deus instável. Para confiar nele, ele tem que ser fiel. Então, ele é fiel quando ele fala. É por isso que existem homens de Deus que conseguem fazer Deus mudar de opinião. Existiram homens que negociaram com Deus e Deus mudou de ideia. Deus se converteu, ele se arrependeu, Deus se converteu. Porque eles compreenderam o que eu disse a vocês, que Deus não viola a sua palavra. Por exemplo, Deus diz a Moisés, Moisés, eu quero eliminar este povo todo e farei de ti uma nova nação. Ele disse, Senhor, lembra que você prometeu a eles, libertar prometida. Se você eliminar a eles, os egípcios vão dizer que você foi um fracasso e não conseguiu levá-los a Canaã. A Bíblia diz que Deus se arrependeu e não matou mais o povo, ele mudou de ideia por causa de Moisés. Seja curado. Já está livre. Aleluia. Lembra quando Deus queria destruir Sodoma e Gomorra? Aí saiu, olha para isso, era Deus mais 2 anjos. Ok? Venham cá os dois. Venham cá os dois. Aqui está Deus e 2 anjos. Aqui está um anjo, está outro anjo. Eles estão a ir para Sodoma e Gomorra para queimar aquelas 2 cidades. Enquanto eles vão para Sodoma e Gomorra, vamos, para queimar. Eles queriam queimar sem permissão de Abraão. Ninguém pegou o que eu disse, melhor. Não, enquanto eles vão para Sodoma e Gomorra, Deus disse, terei problemas com Abraão. Vocês os 2 vão para a casa de Lote em Sodoma e não queimem, espera a minha ordem. Vão para a casa de Lote. Enquanto eu vou negociar com Abraão, Abraão, eu quero queimar Sodoma e Gomorra. O que você acha? Queima não, Senhor. Se houver 50 justos, ok. 40, ok. 30, ok. 10. Não tem ninguém, só está Lote e sua família. Ok. Deus, Lote é meu sobrinho. Vocês não vão queimar lá enquanto ele está lá. Ok, não faz mal. Então, Lote, sai daqui com sua esposa e seus filhos. Porque nós queremos queimar isto. Porque se nós queimarmos isto aqui enquanto você está aqui, se você queimar, teremos problemas com Abraão. Os anjos esperaram até Lote sair. Quando Lote estava fora, o enxofre começou a cair de fogo. A esposa de Lote só queimou porque desobedeceu a instrução. Não olhe para trás. Ela olhou para trás. O que isso quer dizer para nós? Quer dizer que Abraão orou, Moisés orou. Se você pode orar hoje, Ezequias, Isaías veio e diz, Ezequias, arruma a sua casa. Camarada, você vai morrer, camarada. Arruma a sua casa, compra o caixão. E Ezequias disse, eu conheço o poder de oração. Além de ele ir lá arrumar, a comprar um caixão e arrumar a casa, eu sei que a oração tem poder. Ele virou-se contra a parede. Ele orou. Enquanto ele ora, Deus diz a Isaías, já mudei de ideia. Eu já mudei de ideia. Diga a ele que ele não vai morrer, mas vai viver. E acrescentei mais 15 anos. Vai dizer aí.
O que Ezequias fez para viver mais anos? Ele orou. O poder da oração. Porque Deus deu a terra ao homem. No Gênesis 1:26 nós lemos: e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a semelhança, que domine sobre as aves, sobre os peixes, sobre os répteis da terra e sobre toda a terra. Então, uma vez que Deus deu a terra ao homem, ele não pode agir na terra sem permissão do homem. Ele tem poder para agir, mas porque ele honra a palavra dele, ele prefere obedecer. É por isso que Jesus Cristo veio em forma humana. Por quê? Porque nenhum espírito na terra é legal sem um corpo físico. É por isso que nós temos que orar. Porque quando você está no corpo, você tem poder. Por quê? Porque a terra foi dada ao homem com corpo físico. Então, cada vez que Deus quer agir na terra, Ele vai mover um homem a orar. E quando você ora, Deus começa a agir. Porque até Deus deu ao homem. É por isso, amados, olhem para isso. Se você não orar, há certas coisas que vão acontecer na sua vida que você não queria, mas vão acontecer. Deus pode ver um perigo vir para a sua vida e Ele não fazer nada. Quando você não ora, Deus não faz nada. Ele pode, Ele tem poder, mas Ele não pode sem você convidar a Ele. A oração é um convite de um ser humano na terra, dando permissão a Deus para Ele interferir na terra. Então, oração é dar a Deus permissão legal para Ele intervir nos assuntos da terra. Porque Ele não pode intervir na terra a menos que tenha o convite de um ser humano com corpo físico. Porque Ele deu a terra ao ser humano com corpo físico, que domine sobre a terra. Então, para Deus agir na terra, a irmã tem que convidar a Ele. Esse convite chama-se oração. É por isso que mesmo muitos de vocês, para serem salvos, alguém orou para você ser salvo. Alguém orou. Você sabia que há pessoas que eram tão complicadas que não queriam falar, que não queriam ouvir falar de igreja. Mas alguém orou. Depois eles começaram a vir à igreja. Há pessoas que o médico disse a elas que você vai morrer. E alguém orou por elas. A pessoa viveu, não morreu mais. A oração é muito poderosa. Escrevam 4 coisas. Vou ser rápido agora, depois vamos terminar. Seja abençoado em nome de Jesus. Escrevam isso, agora quero terminar. Escrevam isso, ponto número 1. Seja abençoado. A oração é que eu oro que vocês levem para casa hoje. A oração ajuda a manter a nossa comunhão com Deus. A oração ajuda a manter a nossa comunhão com Deus. Então, quando nós oramos, a nossa comunhão com Deus mantém-se. Quando nós oramos, a comunhão mantém-se. O que isso quer dizer? A oração fortalece a nossa comunhão com Deus. Aleluia. Diga ao seu irmão, a oração fortalece a nossa comunhão com Deus. Isso é muito importante. A oração fortalece. Porque Jesus orou. Agora, se Jesus orou, nós temos que orar. A oração fortalece a nossa comunhão com Deus. Quando nós paramos de orar, a nossa comunhão com Deus fica deficiente. Começa a haver ruídos de comunicação. Deus fala, você não há de ouvir. E você fala, Ele não vai responder. Por quê? Não há comunicação. Essa é a importância número 1 da oração. A oração fortalece a nossa comunhão com Deus. Quer crescer na intimidade com Deus? Passe mais tempo com Ele na oração. A oração fortalece a nossa comunhão com Deus. Vem. O que aconteceu? Eu caí e quebrei o punho. E aí está inchado, faz 40 dias já, mas está assim. E a mamãe não dorme, não apanha sono de noite. Costuma vir um demônio que aperta o pescoço. Vive muito perturbada. Jesus te cura. Sim. Em nome de Jesus. Amém.
Jesus, Jesus, assim seja, Jesus, assim seja. Jesus, assim seja. Faz assim. Faz assim. Insegurança. Não, agora pode mexer, está curado. Aleluia. Vai, está livre. O que é que me dá tanta convicção quando estou diante das pessoas? É porque a minha comunhão com Deus está fortalecida. Eu sei que Ele é fiel, Ele nunca vai falhar. Então a oração fortalece a nossa comunhão com Deus. Ponto número 2. Estou a ler 4 coisas, vamos terminar. Ponto número 2. A oração aumenta a nossa sensibilidade espiritual. Eu dei uma coisa muito forte aqui. A oração aumenta a nossa sensibilidade espiritual. Quando você recebeu a Cristo, você nasceu de novo no reino de Deus. O seu espírito, para funcionar, para ouvir e para agir na arena espiritual, há atividades espirituais no mundo do espírito que você devia estar a exercitar ou exercer agora, mas você não está. Por quê? Porque o seu espírito está sensível. Por exemplo, se eu apanhar um ônibus, um autocarro, assim como nós chamamos em Moçambique, se eu subir um ônibus, se eu apanhar um ônibus, enquanto o diabo planeou causar acidente naquele ônibus, eu vou saber antes de subir naquele ônibus. Eu vou saber. E posso não subir. Por que muitos cristãos são apanhados de armadilhas? Eles querem armadilha porque eles não são sensíveis. Se você está com alguém, essa pessoa é falsa e promete coisas, você vai saber que não, essa pessoa é falsa. Há uma coisa que vai dizer a você, você vai saber, haverá uma intuição espiritual em você. É por isso que muitos cristãos investem em negócios e perdem, negócios errados e perdem investimentos, perdem ações, perdem ativos, perdem dinheiro. Por quê? Porque eles não foram sensíveis. É por isso que muitos irmãos casam com mulher errada e depois caem em crise, suicidam-se. Mulheres casam com homens errados e depois elas suicidam-se. Por quê? Porque não foram sensíveis. Deus está sempre a falar, mas nós não estamos a ouvir. Por quê? Porque o nosso espírito não está a ser sensível. Por exemplo, quando eu durmo, eu posso estar a dormir assim, com os olhos fechados, dormir. Embora esteja no sonho, a dormir, no sono, no sexto sono, eu consigo ouvir o que se passa fora, estando a dormir. O meu espírito, a minha mente pode dormir, mas o meu espírito é tão sensível que eu consigo ouvir o que está. Se eu estiver a dormir e você fofocar contra mim, eu falar, é de ouvir. Você tem que estar sensível ao espírito. Por quê? Porque dia após dia o diabo coloca armadilhas que você não vê. Se você não é sensível. A Bíblia diz que os justos, diz que o ímpio, o justo, ele vê o perigo e escapa, mas o ímpio é castigado. Depois se arrepende mais tarde. Oh meu Deus, como é que eu entrei nesta cova? Você entrou na cova porque você não foi sensível a Deus. Mas a partir de hoje, você vai passar a ser sensível. Jovens entram em cursos errados e no fim do curso se arrependem e ficam tristes porque não ouviram Deus. É muito perigoso dar um passo sem ouvir a Deus. Por exemplo, quando eu vou pregar, não vou porque me convidaram, vou porque me convidaram, mas o Espírito disse. O Espírito disse, vai, e o pastor Enoque. O Espírito é que disse. Então, não sou um pregador ambulante, está pronto para ir a qualquer lado. Eu sou apóstolo, vem, eu vou. Não. Eu vou onde o Espírito diz para ir. Se ele disser não vai, eu não vou. Sensibilidade espiritual.
houve um avião de Etiópia que despenhou e morreram todas as pessoas que estavam naquele avião. No aeroporto da Etiópia estava um senhor. Ele era cristão, ele orou em casa. Quando ele vai para fazer check-in, aí no check-in, quando vai ao check-in, o nome dele não aparece no sistema, mas ele comprou o bilhete. Ele insistiu com ele, disseram: não, senhor, vamos pôr você no próximo voo. Neste você não vai. Ele disse: não, quero ir. Ele ficou chateado e zangado com eles, longe de saber que aquele avião, aquele voo iria despenhar. Quando ele estava sentado a ver televisão, logo ele ouve que o voo que ele queria apanhar, aquele avião despenhou, morreram todos. E Deus lhe protegeu, ele escapou porque foi sensível. É muito importante. A oração aumenta. Eu ia ler para vocês versículos aqui, mas não posso ler por causa do tempo. Mas vamos ler em casa o livro de Atos, capítulo 10, onde ver o quão Pedro, quando subiu no terraço e orou, ele caiu em êxtase. Ele teve um arrebatamento de sentidos. Ele começou a ver o que os outros não viam. Você começa a ver o que outros não vê. E começa a falar de coisas que o mundo não vê. Vão pensar que você é louco. Você não é louco. Você está a falar de coisas que você vê no Espírito. Porque você é sensível a Deus. Seja abençoado. É por isso, para mim, se alguém faz para mim uma armadilha, não me apanha, eu sempre vou escapar. Que Deus o abençoe e o use, receba a graça. Eu sempre vou escapar das armadilhas por causa de Deus. Seja correto. Seja correto. Não vai precisar mais disto. Carrega. Está livre. Anda para eu ver como anda agora. Anda. Vai. Traz isto. A gente rodou mais de 3.000 quilômetros aí. Vim de Feira de Santana, mas a gente se perdeu, rodou o estado de Minas todinho aí, mas a gente estava aqui, em nome de Jesus. Eu conheço o apóstolo pelo o YouTube, eu acompanho todos os dias na minha empresa. E Deus mudou a história da minha empresa depois que o Senhor entrou lá através do YouTube. Um aplauso, glória para Deus, aleluia. Vou abençoar o nosso ministério. Vou colocar a mão em minha cabeça, na cabeça do meu irmão. Eu abençoo você, ministério. A partir de hoje, toda a estagnação no ministério acabou. Vamos. Aleluia. O Senhor é muito bom, amém. Vamos fazer o museu de muletas ali. Porque não pertence a nós. Deus nos deu as pernas, não aquilo. Quebrei a perna, a tíbia e a fíbula. A tíbia. Sabe o que é tíbia? É a tíbia e a fíbula. Essa O médico disse para mim que eu não ia andar mais. Mas eu tenho um Deus que é maravilhoso. O médico vai ficar chocado. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos andar, homem, vamos. Vamos correr um pouquinho. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Que Deus te use para também ministrar cura para os enfermos. Assim como o Senhor te curou, curarás os outros. Que Deus prospere a sua vida e seu ministério. Vai, está abençoado. Um abraço para o Senhor. Passo número 3. Ponto número 3. Ponto número 3. A oração facilita o cumprimento das promessas de Deus na vida do crente.
A oração facilita o cumprimento das promessas de Deus na vida do crente. O que isso quer dizer? Quer dizer que, embora Deus tenha prometido coisas para si, Ele pode não cumprir se você não orar. Alguém diz: eu fui à igreja, recebi profecia, mas até que não aconteceu, então aquele profeta é falso. Não, ele não é falso. É que há uma parte que cabe a Deus e a outra cabe a si. Nem todas as profecias que Deus deu a você vão se cumprir. Se você não fizer algo sobre elas, Ele não fará nada. Quando receber profecia, tem que trabalhar aquela profecia, trabalhar aquela palavra de Deus. É oração. A oração facilita o cumprimento. Olha para isso, quero mostrar uma coisa aqui. Esse é o ponto número 3. Depois vou dar 4 e terminarmos. Amém? Daniel capítulo 9. Daniel 9. Alguém encontrou? Pode ler do versículo 2. 2. Daniel 9, 2. No ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos meus livros que o número de anos de que falou o Senhor a profeta Jeremias, em que haviam de acabar assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Continua. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e rogos, e jejum e panos de saco e cinza. Continua. Eu orei ao Senhor, meu Deus, e confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Continua. Pecamos e cometemos iniquidade, e procedemos impiamente, e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Aleluia. Muito obrigado. Estão a ver aí? Daniel foi um dos jovens levados cativos. Ele era hebreu, era judeu. Levados cativos para Babilônia. O profeta Jeremias, ele havia profetizado que os judeus seriam exilados em Babilônia. E a duração do exílio seria de 70 anos. Ele tinha previsto que Jerusalém seria tomada pelos babilônicos e que seria assolada, mas a assolação duraria 70 anos. Então, aqui está Daniel. Ele está em Babilônia agora, como um dos escravos levados lá, e agora ele é um dos ministros. Ele olha, ele começa a estudar, ele nota que os anos que Jeremias tinha profetizado já se cumpriram. O tempo do povo ser liberto tinha chegado. Entretanto, o povo continuava preso. Os anos que Deus prescrevera que Israel seria cativo já tinham se cumprido. Só que o povo continuava na escravidão. Então, Daniel disse: eu vou orar. Daniel começou a orar. Por quê? Para fazer cumprir a promessa de Deus. Por quê? Porque embora a promessa tivesse sido feita, se não houvesse alguém para orar, eles continuariam presos e na escravidão enquanto o tempo de liberdade chegou. Há pessoas que estão aqui, o tempo de liberdade chegou, mas ainda estão presos. Estão presas. Há pessoas aqui que deviam já ter casado, mas ainda não casaram. Que deviam já ter filhos, ainda não os têm. Que deviam já ter chegado a um patamar que não estão. Há ministérios aqui, há igrejas aqui que deviam já ter crescido, mas até que estão definhados.
Há homens e mulheres que estão aqui, que deviam estar a ser usados por Deus grandemente, mas até aqui, nada está acontecendo. Por quê? Porque você não está a fazer algo. A promessa o tempo da promessa expirou, mas a promessa não se cumpriu. Por quê? Porque falta a oração. A oração, não a oração religiosa, mas não a oração de hábito, mas a oração do embaixador do reino. Para Daniel era um embaixador do reino em Babilônia. Ele não era babilônico, ele era judeu em Babilônia, representando os interesses do seu país em Babilônia, orando pelo seu país em Babilônia, para que Deus, ele estando em Babilônia, orou para que Deus livrasse o país de origem de onde ele vinha. Então, as pessoas estão aqui que já deviam ter subido um degrau de sucesso, mas até que não subiram. Mulheres que deviam já estar com filhos, não têm. Que deviam já estar casadas, ainda não estão. Empresas que deviam estar agora ser multinacionais, agora só são locais. Nem passam do bairro, são confinados no bairro. Igrejas que deviam estar agora, ministros deviam estar agora a ir para a Europa, para a América, para a África, estão só a morrer no Brasil, num pequeno estado. Porque falta algo que você tem que fazer. Casamentos se destruir, mas Deus prometeu lá. E você diz, não, então o apóstolo é falso, o pastor é falso, Deus, eles não são falsos. Deus prometeu sim, mas o que você fez em torno do que Deus prometeu? Daniel tomou isto a sério. Ele começou a orar. Nós nos arrependemos, nós pecamos contra ti. Tu és justo e nós agimos impiamente. Quando ele orou, Deus mandou o arcanjo Miguel. Quando o arcanjo Miguel vem, ele traz resposta, ele traz a bênção, ele traz a resposta para Miguel, para Daniel. Só que enquanto aquele arcanjo vem, ele é intercedado pelo rei da Pérsia. E o príncipe da Pérsia não se referia a um ser humano. No Antigo Testamento, eles não tinham uma revelação clara do diabo. Então Deus usava certos reis tiranos para representar o que é o diabo. E ele disse, e o príncipe da Pérsia interrompeu a ele. E ele pediu socorro ao arcanjo Miguel. Ele orou, no primeiro dia que ele orou, o anjo foi enviado para trazer resposta. Mas o anjo não... Olha para isso. A resposta dele foi liberada no primeiro dia que ele orou. Mas levou 21 dias para a resposta chegar. Para dizer que os 20 dias que Daniel orou foram inúteis, não eram necessários. Porque a resposta veio no primeiro dia. Então, se veio no primeiro dia, por que orou mais 20 dias? Eu acho que no segundo dia, terceiro, quarto dia, ele pensou, Deus não ouviu, vou repetir. Deus ouve quando você ora. Ele ouve quando você ora. Ele ouviu e o anjo foi enviado no primeiro dia. Só que ele foi interrompido no espaço. Foi necessário Deus mandar o arcanjo Miguel. Porque os anjos têm diferentes tarefas. Há anjos de bênçãos e anjos de guerra. E o arcanjo Miguel é o anjo que comanda o exército celestial. Ele veio e tratou o príncipe da Pérsia e liberou a resposta para Daniel. Mas Daniel persistiu em orar. Ele queria resposta. Quando você é sério e quer respostas, você vai buscar, você vai orar. Por isso que Davi disse, buscai ao Senhor e a sua força. Buscai a sua face continuamente. Continuamente. Você tem que orar quando há problemas. E depois de serem resolvidos, continuar a orar. Muitos só oram quando tem problemas. Quando estão bem, não oram. Pergunta ao pastor, está aqui. Muitos cristãos vêm à igreja quando estão mal. Depois de serem curados, já estão casados, já estão curados, o negócio está a andar, a vida está boa, já não vêm à igreja. Isso mesmo. E quando encontra o pastor diz, oh amado, não te vejo à igreja. Na igreja o que se passa? Ah, pastor, são desencontros. E que um gajo anda muito ocupado, pastor. Tribulação. Deus já abençoe. Quando eu olho para vocês, muitos de vocês têm palavras de Deus e promessas pendentes sobre a sua vida. Tome uma atitude de oração. Há muitos casamentos que estão aqui, que estão à beira de destruição, quando Deus prometeu restauração. Se você pudesse orar como embaixador, orar como
um príncipe. Orar com fé. Orar como filho do reino. Eu garanto isso. Por exemplo, eu quando oro, eu nunca pedi algo que Deus nunca me deu. Sempre que eu oro, tenho respostas. Sempre. Nunca fiz uma oração sem resposta. Sempre que eu oro, tenho resposta. Sempre. Sempre. Quando eu orar, a resposta. Quando eu oro, eu vejo visões. Quando eu oro, Deus fala comigo. Sempre responde. Sempre responde. Muitos de vocês, Deus responde, só que você nunca aprendeu a ler a resposta. Mas é muito simples. Imagina que você quer casar e você gostou de uma irmã e você orou. Deus pode revelar assim coisas que você não via nela, mas ao fim do dia a decisão será sua. Ele não vai forçar. Muitos não conseguem ler respostas, vão diretamente até a boca do inferno. A vida é muito séria. Life is very serious. Quarto e o último passo. Ok, antes de dar esse quarto, vamos terminar com esse terceiro. É necessário oração. Está bem? Mas não oração de vítima, oração do filho. Olha para isto. Imagina que ele seja o presidente do Brasil. Quando você vai ter como presidente do Brasil, como é que você se aproxima dele? Você tem que usar muitas fórmulas. Sua Excelência, excelentíssimo comandante em chefe das Forças Armadas do Brasil. Porque você não tem uma comunhão íntima com ele. O filho dele não diz isso. Chega lá, pai. Oh, pai, um abraço, pai. Por quê? Porque ele gosta de uma intimidade que você não tem. É assim com Deus. Quando você tem uma intimidade com Deus, você vai ter com o Pai. Chama Ele de Pai. Ele responde, porque Ele é seu Pai. Oh, Senhor! Chama Ele de Pai. Senhor! Chama de Pai. Ele é seu Pai. Chama Ele de Pai. Eu vi a Rebeca quando está ali a olhar para o pai. Chega ali, oh pai, oh pai, oh pai. Mas você não vai chegar a dizer a ele, oh pai. Ei, para aí. A intimidade traz benefícios. Por exemplo, muitos pensam que eu estou com os meus filhos em casa. Eu fico assim, oh, a unção está aqui. Esses miúdos vão cair todos. Cai, ele cai. Acho que a minha esposa em casa está toda hora a cair. Oh, meu amor, a unção está aqui na sala. Vão cair todos. Livre! Não, quando eu estou em casa, eles vêm comigo. Eu com os meus filhos brinco, danço. Até com minha esposa nós rimos, aleluia. Nem parece aquela. Porque eles têm uma intimidade comigo que você não tem. Eu conheço muitos pastores que têm um problema em casa. Quando estão no quarto, oh, ai. A unção está aqui no quarto. Há uma unção aqui na cama. Não me toca. Não toques nos ungidos do Senhor. Aí você não é ungido, você é esposo. Você é ungido para o povo, não para a sua esposa. Sabe que era mais religioso na igreja? O marido quer abraçar. Ei, amor, não me toques. Há uma unção na minha cara. Oh, aleluia. Rakamanta ramanda yabasanda yarabaya. Mentalidade religiosa. Já na escola, o professor já explicar matéria. Além de aprender na escola, começa na sala de aulas. O que se passa? Essa é a unção do Espírito. Não, isso não é unção. Isso é loucura, tem que ser amarrado. Você tem que saber estar e saber ser. Aleluia. Quando você ora, Deus cumpre as promessas. Quando você ora. Hoje nós vamos orar.
E tudo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Você pega Deus pela sua palavra. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Quarto e último ponto. Eu tenho mais de 120 pontos sobre oração. Mas só vou dar o quarto e terminar. Os outros vou dar quando vir ao Brasil, não sei em que ano. Lá em Moçambique você prega a noite inteira, vai no outro dia e se deixar você pula dias, assim, 48 horas. E aqui você quer ir embora já, que isso? Misericórdia. Prega aí todos os pontos da oração, ensina nós. Oh, um aplauso para esta mulher, um aplauso para ela. Mas este é o último. Certo. Escreva este. A oração ajuda a cancelar e neutralizar os planos malignos do diabo na arena espiritual. Isso é muito poderoso. A oração ajuda a cancelar e a anular os planos malignos do diabo na arena espiritual. Vocês sabiam que muitas das coisas geradas que acontecem no mundo, na terra hoje, são causados pelos demônios? Muitos acidentes que nós vemos não são normais. Muitas brigas nos casamentos que nós experimentamos não são normais. Mesmo aqueles que se viciam, que se drogam, aquilo não é normal. Por detrás daquilo está lá um demônio. Só que você não vê. Dia após dia o diabo com os demônios planeiam acidentes. Vocês sabiam que os feiticeiros costumam ter reuniões? A sede dos feiticeiros no mundo neste momento agora é Índia. Eles costumam fazer reunião e costumam planear quando é que eles vão derrubar um ônibus, ou um trem, ou um avião, ou um caminhão. Eles já sabem quando. Quando eles querem beber sangue de uma pessoa, matam uma pessoa. Quando querem muito sangue, podem derrubar um ônibus e morrerem muitas pessoas. Eles bebem muito sangue. O que eles querem é sangue. É por isso que quando nós oramos, Deus intervém. É necessário oração. Por quê? Porque quando nós oramos, é por isso que é necessário orar. Porque quando nós oramos, nós ajudamos a cancelar aqueles planos. Nós travamos o diabo no espírito antes de ele executar o plano dele maligno na terra. A oração é uma atividade espiritual. Você não ora porque quer pedir algo. É muito mais do que isso. Oração é trabalho. É um dever que você tem. Se a igreja não ora, muita coisa vai andar errado. Se o Brasil vai mudar e ser melhor, será resultado das orações do povo de Deus. Não se esqueça o que Jesus disse. Disse: haverá um tempo de tribulação na terra, que se não fosse por causa dos eleitos, nenhuma carne se salvaria. Quem são os eleitos? É a igreja. Uma das coisas para mim que me preocupa muito e me irrita muitas vezes é que muitos cristãos não estão interessados com a vida social, econômica do seu país. Dizem: o que acontece na televisão, aquele acidente ali, eu não entro, não fui eu, é meu vizinho, é meu... Você não sabe. Você tem Jesus disse: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Vocês estão aqui para efetuar mudança. Quando você ora, você efetua mudança no espírito. Há poder na oração. Olha para a sua família hoje. Você pode orar para a sua família e Deus abrir portas para lá haver casamentos, para lá haver paz, para lá haver saúde. Se há morte na família, você pode travar esse espírito de morte por meio das suas orações. Não há limite para o que a oração pode alcançar. A oração tem tremendo poder. Tremendo poder. Tremendo poder. Tremendo poder. Tiago disse: a oração do justo pode muito em seus efeitos. A oração do justo pode muito. A oração do justo tem poder, pode muito. Significa que você não tem como calcular os resultados da oração do justo. Há poder na oração. Há habilidade de causar mudanças.
quando nós nos calamos, acidentes vão acontecer. Eu me recordo, em Boane, tem um rio, chama-se Rio Umbeluz. Constantemente, quase que semanalmente, os crocodilos comiam pessoas. Muitas crianças morreram naquele rio por causa de crocodilos. E eu fiquei revoltado. Eu chamei uns 2 irmãos, eu disse, vamos orar acerca disso. E nós oramos, Pai, a partir de hoje, ninguém vai morrer por causa de crocodilos. Desde aquele ano 2008 que eu fiz essa oração, até hoje, os crocodilos estão de férias. Um e outro pode reaparecer e fazer um estrago, mas não naquela dimensão como acontecia antes. Por causa da oração. Em Santa Lúcia, naquela ilha, havia lá muitas cobras. Muitas cobras. E um homem de Deus chegou lá e disse, a partir de hoje, eu repreendo as cobras. E desapareceram do mapa. Há poder na oração. Há poder. Então, quando nós oramos, tudo que o diabo planeou contra nós é cancelado antes de acontecer. Quero ler isto para terminar. Atos capítulo 12. Atos 12. Diga, seu irmão, eu não vou ficar olhando o diabo a destruir a minha família sem fazer algo. Agora sei o que eu vou fazer. Eu vou orar. Não como religioso, mas como filho de Deus. Atos 12, versículo 1. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele, a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer nessa mesma noite, estando Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo, levanta-te. Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse o anjo, cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais, lança as costas da tua capa e segue-me. E saindo o seguia e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo. Mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta do ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando-se para si, disse, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. Aleluia. E obrigado. Nós encontramos uma coisa muito importante que aconteceu nesse Atos capítulo 12. Olhem para isto. Os demônios incorporam pessoas para agir na terra. Porque sem um corpo físico, eles não têm legalidade na terra. Muitas coisas que acontecem que nós vemos, que achamos normais, são atividades demoníacas através da agência do homem. Eles usam homens. Quando de vocês já chegaram em casa e de repente vocês estavam felizes, marido e mulher, esposa e esposo, e num piscar de olho, o seu marido muda, fica muito bravo consigo, começa a discutir consigo. Você sabe que há uma interferência diabólica aqui, não é ele?
O mesmo acontece também com sua mulher. Um irmão contou-me ontem aqui que a esposa carregou as roupas e ele abandonou, foi embora. Um irmão disse, eu estava a trabalhar, de repente fui exonerado do trabalho sem justa causa. Coisas acontecem com nossos filhos vão para a escola e não compreendem a matéria por causa de demônios. Quando nós oramos, a mente deles pode se abrir. A mente das crianças pode se abrir. O que aconteceu aqui no Atos 12? Este homem, Herodes, ele era um governante, um governador, era um rei. O diabo entrou nele e ele prendeu Tiago. Note que até aqui a igreja tinha 3 pilares. O primeiro pilar era Pedro, o segundo era João, o terceiro era Tiago. E Herodes mandou prender a Tiago. Quando Herodes prende a Tiago, acompanha aqui muito atentamente, que dará uma coisa muito importante, que dará uma coisa aqui à igreja. No Atos, capítulo 4, os apóstolos são presos por terem curado um coxo. São batidos e soltos. No Atos 5, os apóstolos são de novo presos e são encarcerados. Havia um espírito que não queria que a igreja avançasse. Em certos estados, ou municípios, ou países no mundo inteiro, o diabo tem levantado, inclusive, leis ou pessoas para lutarem contra o progresso da igreja de Cristo. E se a igreja não orar, ela pode ficar definhada no mesmo lugar. É o que aconteceu naquele instante. Quando eles são presos, a Bíblia diz que um anjo veio, eles não oraram, porque ainda eram bebês. E o anjo veio e abriu as portas, sem eles terem orado. E eles saíram. Sabe o que eles pensaram? Não faz mal, Deus sempre vai nos livrar. Quer oremos, quer não. Eles não sabiam que iam ser treinados. No Atos 12, Herodes manda prender Tiago. E a igreja pensou, ai, não faz mal. Da mesma forma que Deus libertou a eles a primeira vez, Ele vai fazer de novo. Só que desta vez Deus não fez nada. É tempo de crescer agora. É tempo de ter dentinhos agora. Eles estão folgados. Tiago é um homem de Deus, com a unção que ele carrega. Ele sai da cadeia facilmente. Não é o que aconteceu. O que aconteceu foi que Herodes mandou matar Tiago a fio da espada. Cortou-lhe o pescoço, a cabeça de um lado. E os judeus ficaram felizes com a notícia. E ele disse, agora vou continuar e vou matar mais outros. E prendeu a Pedro. E queria fazer com Pedro o que tinha feito com Tiago. Só que desta vez, a igreja acordou e disse, temos que fazer alguma coisa. Temos que fazer alguma coisa. Tiago morreu, Pedro não vai morrer. Foram para a casa de uma mulher chamada Maria. E chegaram lá e começaram a orar. Pai, nós oramos. Pedro não vai morrer. Pedro não pode morrer. Pai, solta Pedro. Pai, livra Pedro. Em nome de Jesus. Eles oravam. Parece que Pedro era guarnecido por 4 quaternos de soldados. Deixa eu explicar o que é isso. Quer dizer que havia 4 grupos de soldados compostos por 4 quaternos. Eram 16 soldados que guarneciam a Pedro. 4 quaternos. Fora desses 16, havia 2 soldados, um à direita, outro à esquerda, que guarneciam a ele. Se ele escapasse destes 2, as algemas iriam privá-lo. Se escapasse das algemas, o primeiro quaterno, ou o segundo, terceiro ou quarto, iriam privá-lo. E se escapasse destes, havia lá o portão de ferro. Ele estava numa situação
complicada. Estavam num beco sem saída. Não havia como escapar. E o plano de Herodes era: Pedro também, ele tem que morrer, não há como. Ele está numa situação sem saída. Está num beco, está num labirinto sem saída. Ele era ungido. Mas a unção não foi suficiente para livrá-lo. Por quê? Porque a unção não é maior do que a oração. A unção opera na atribuição do poder pelo Espírito Santo, enquanto a oração opera na soberania do convite que damos a Deus. Eles oraram. Enquanto eles oram, contínua oração, contínua, não parava, contínua. Pedro tem que sair. Pai, nós oramos. Pedro tem que sair. Em nome de Jesus. Pai, ele não vai morrer. E Pedro tem que sair. Em nome de Jesus. Pai, ele não vai morrer. Nós oramos. Salva ele. Porque nós perdemos uma biblioteca em Tiago. Agora essa outra não pode ir, Senhor. Enquanto eles oravam, o anjo do Senhor entrou no cenário. Houve uma luz. O anjo foi à cadeia e houve uma luz na prisão. E o anjo tocou no lado de Pedro. As cadeias, as algemas caíram por si mesmas. O anjo não perguntou onde estão as chaves. Ele só tocou nele, as chaves caíram. Você hoje vai sair de qualquer prisão em que estava, porque Ele tem a chave mestre. Não importa quem amarrou o teu destino, a tua vida, hoje tu estás a sair completamente. Ele disse: Pedro, levanta-te. E Pedro se levanta. Ele pensava que fosse um sonho. Ele disse: vamos, olha para isso. Os soldados estão com armas a guarnecer um homem que já não está lá. E Pedro sai. Quando chega no portão de ferro, o portão se abriu por si mesmo. Quando ele chega onde estavam a orar, bateu na porta. E uma menina chamada Rode foi para lá e perguntou: quem é? E sou eu, Pedro. Ele não abriu a porta. Por alegria foi dizer: Pedro está vivo. Disseram: oh, é espírito dele, ele já morreu, já veio, é fantasma, ele já morreu. Quer dizer que eles oravam, mas não acreditavam no que eles estavam a pedir. E Pedro abriu a porta, entrou e disse: sou eu. A minha questão é: onde estava este anjo quando Tiago foi preso e morto? O anjo estava com Jesus. Ele só foi liberado para libertar Pedro em resposta à oração da igreja. Há certas coisas que Deus não fará sem você orar. Há certas coisas que Deus não fará sem você orar. O anjo foi liberado em resposta a uma oração. Houve algo que foi para Deus no céu, que fez Deus agir. Houve uma ação e uma reação. Deus reage às orações. Saber de uma coisa? Aquele anjo do Senhor está aqui mesmo agora. Ele é especializado em tirar pessoas das prisões onde não podiam sair. Porque o salmista diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor do escutem, os livra. Aquele anjo estava com Jesus. Só foi liberado em resposta à oração. Você vai enviar oração de fé para Deus hoje.
Ele vai liberar aquele anjo. E quando ele vier, não importa quantas cordas o diabo usou para te amarrar, não importa quanta estagnação você tem, não importa quantos anos você está estagnado, você verá libertação e liberdade, você verá progresso. Pare de reclamar e pare de lamentar. Faça algo. A sua oração. Sua oração. Quando você ora, ore como se fosse a única pessoa na terra a orar. Ore como se tudo dependesse de você e da sua oração. Ore ao Pai em nome de Jesus. Jesus disse no Marcos 11, 24, disse: e quando estiver orando, tudo que pedir orando, credes que o recebereis e tê-lo-eis. Quando você ora, ora com fé, crendo que você já recebeu o que pediu. E depois agradece a Ele por isso. Time to work now. É tempo de trabalhar agora. Escuta, eu posso estar fraco assim, mas quando eu começo a orar, o diabo começa a estremecer. A sua oração pode ser uma resposta ao choro da sua família, da sua vizinhança, da sua cidade, do seu estado, da sua nação, até de um continente inteiro. Não menospreze o poder da oração. Há poder. Agora nós vamos orar a oração vertical para Deus, a oração que sai do coração, a oração fervorosa, a oração de fé, orar crendo, orar com expectativa, orar olhando para Deus, esperando uma resposta. Coloca as mãos, levando as mãos para os céus, coloca-se de pé e nós vamos orar hoje. Vamos orar hoje. Vamos cancelar todo o plano do diabo, maligno, todo o mal, qualquer coisa que não vem de Deus. Nós vamos orar hoje. Na oração você pode pedir, na oração você pode interceder, na oração você pode cancelar coisas. Na oração, o que o diabo tem para fazer será interrompido quando nós oramos. Começar o seu dia com oração, ter tempo com Deus. A partir de hoje, coloca alarme no seu relógio para acordar e orar muito cedo. Cria esse hábito. Ora com fé. Ora com fé. O Deus a quem você ora, Ele não está longe de você. Ele está perto de você. Ele está perto de você. Começa a orar. Ora. Ora.